Meus amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Eu sou o professor Wilson. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meus queridos, hoje nós vamos falar da lição de número 6, 9 de agosto de 2026, que tem por título A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. O texto áureo está em Atos, capítulo número 18, versículo de número 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A verdade prática nos fala: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. A leitura bíblica em classe, meus queridos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, do versículo 1 ao 11. Querido, eu gostaria de pedir que se você ainda não foi inscrito no canal e tem gostado dos nossos trabalhos aqui, ou você chegou agora e está gostando da nossa videoaula, está me conhecendo aqui agora, neste exato momento, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal para nos dar esta força, nos dar este apoio. Nos últimos dias nós temos crescido bastante, né, de 500 inscritos, pulamos, né, para 570 inscritos, é pouquíssimo. Você vê aí outros canais aí, é 1 milhão, 2 milhões, 70 milhões, né, como os canais aí de futebol. E o nosso canal aí está começando agora, né? Já temos mais de um ano de canal e temos poucos inscritos. Então, se você puder nos dar essa ajuda e esta força, né, dá muito trabalho para nós trazer esses conteúdos aqui para vocês. É somente a minha pessoa trabalhando na edição, na gravação. Eu gostaria de pedir a sua ajuda, a sua contribuição, com a sua inscrição, clicando no like também. Quando você clica nesse likezinho assim, o YouTube ele entende que nossos vídeos são bons e vai indicar para mais pessoas, tá certo? A leitura bíblica em classe está em Atos, né, conforme já foi mencionado, capítulo 18, versículo do 1 ao 11, que nos diz assim: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Que passagem maravilhosa, né, meus amados irmãos? Meus queridos, o primeiro tópico nos diz assim: Paulo chega a Corinto, em Atos capítulo 18, versículo do 1 ao 6. Segundo tópico, a continuidade da missão e o encorajamento divino, Atos capítulo 18, versículo do 7 ao 11. E no terceiro tópico nós vamos falar Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Atos capítulo 18, versículo do 12 ao 17. Então, meus queridos, você que tem a sua lição, que está com a sua lição em mãos, se não tiver com a sua lição em mãos, acompanhe aí com o slide que aparece aí na tela e vamos aos comentários das nossas lições da CIPAD. Primeiro subtópico do primeiro tópico: Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Cosmopolita e estrategicamente localizada, Corinto reunia
povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. Templos pagãos, especialmente o de Afrodite, marcava a vida religiosa da cidade, associando culto e prostituição. Historiadores antigos relatam a presença de centenas de prostitutas religiosas ligadas a esse culto. Diante desse cenário espiritual caótico, Paulo chega consciente da complexidade da missão que o aguardava, anunciando o evangelho em fraqueza e em temor e em grande tremor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo do 1 ao 15. Meus queridos, em 27, depois de Cristo, o apóstolo Paulo, ele chega à cidade de Corinto. Engana-se aquele que acredita que Paulo, ele chegar à cidade de Corinto com muito vigor e força espiritual. Não, o apóstolo Paulo, ele tinha vindo de muitas perseguições mediante as viagens missionárias que Paulo tinha feito e mediante as dificuldades que Paulo tinha enfrentado. Desde a primeira lição até a lição de número 5, nós vimos os desafios que Paulo e Barnabé enfrentaram em muitas cidades onde passaram. Claro que eles só não tiveram perseguições e lutas, muitas dificuldades. Não, eles também tiveram momentos de glórias, mas se a gente for observar com riquezas de detalhes, mais dificuldades eles enfrentaram, mais lutas, mais perseguições do que eles tiveram momentos de prazerosos, com certeza eles deixaram muitas almas salvas, deixaram igrejas plantadas por onde eles passaram. Mas quando eles chegaram em Corinto, Paulo estava, vai nos dizer em Atos capítulo de número 2, do versículo do 1 ao 5, em 1 Coríntios, vai nos dizer que Paulo, ele chegou ali com fraqueza, em temor e em grande tremor. Olha só a situação em que Paulo chegara na cidade de Corinto. Paulo chegou com fraqueza, temendo o que iria encontrar lá e tremendo, meus queridos e amados irmãos, pois Paulo era ser humano como nós. Paulo, ele era um ser humano dotado de falhas, dotado de medo, de temor, mediante o que ele iria encontrar lá na frente. E quando o apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Corinto, Paulo, ele não é surpreendido pela decadência espiritual e moral que ali se encontrava. Paulo, ele sabia o que iria encontrar lá, por isso ele vem com muito temor e tremor. Só que a cidade de Corinto, meus queridos, é uma cidade cosmopolitana. O que é, professor Wilson, uma cidade cosmopolitana? Uma cidade cosmopolitana é uma cidade de diversas culturas, ou seja, existiam pessoas de diversas localidades, de diversos países e de diversas culturas. Inclusive, existia o templo de Afrodite ali, existia aproximadamente uma centena, mais de 100 prostitutas, onde os seus cultos que elas realizavam era mediante muita orgia e prostituição que acontecia na cidade de Corinto. Olha só, meus queridos e amados irmãos, o lugar onde Paulo vai pregar o evangelho. Olha só a cidade que Paulo chega para pregar o evangelho, uma cidade totalmente destruída, entregue às imoralidades sexuais, entregue ao paganismo, entregue, meus queridos e amados irmãos, a todo tipo de destruição que poderia existir no primeiro século, mas é nesse cenário aí que nós vamos ver a manifestação da glória de Deus sobre a cidade de Corinto. Então, meus amados, como um ser humano que somos, Paulo, ele chega na cidade de Corinto fraco, temendo e tremendo mediante ao que ele iria enfrentar. Segundo subtópico do primeiro tópico, temor humano e dependência da graça. O apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas na cidade de Filipos, em Tessalônica e em Bereia. Além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas, nós temos as referências bíblicas. Mais uma vez, vem aqui, dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia e olha as referências bíblicas, as referências que são mencionadas aqui na lição, dentro da sua Bíblia, tá certo? Porque assim vai abranger melhor o seu conhecimento. Então, nós temos aqui as referências bíblicas. Além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas, a grandiosidade econômica de Corinto constatava
com sua profunda degradação espiritual, intensificando o peso emocional da missão. O próprio Paulo reconhece que esteve entre eles em fraqueza e em temor e em grande tremor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 3. Ainda assim, ele não recua. Sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. 1 Coríntios capítulo número 2, versículo de número 9, é o que Deus vai dizer ao apóstolo Paulo, né? Paulo, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta, Paulo, é o que Deus vai dizer ao apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo ele chega na cidade de Corinto, né? Já foi mencionado por várias vezes aqui comigo, ele chega com temor e tremor, mediante as perseguições que ele já tinha sofrido, né? Na cidade de Filipos, em Tessalônica e em Bereia. E ele também estava preocupado com as igrejas que ele tinha deixado, né? Mediante as suas viagens missionárias nas cidades, né? Onde ele passara. Meus amados, o peso emocional da missão, Paulo ele recarregava sobre os seus ombros, mas isso não fazia com que ele recuasse. Entenda uma coisa, o medo é humano, natural, normal. Porém, o medo não pode fazer com que nós venhamos recuar da chamada missionária, da obrigação que nós temos de levar o evangelho. Falar em obrigação de levar o evangelho, meus amados, eu estou aqui criando aqui uma playlist onde nós estamos falando, né, eu chamei de série evangelística, onde eu estou dando aqui estratégias, onde nós vamos adquirir cada vez mais estratégias para pregar o evangelho. Não é de todo jeito, meus queridos e amados irmãos. Talvez você esteja se perguntando, mas professor Wilson, tem que ter estratégia para evangelizar? Na época da Bíblia existia, na época do Antigo Testamento, existiam as escolas de profetas. Tinham que estudar para profetizar? E para se tornar um sacerdote, era de todo jeito? Não. Meus queridos, então é necessário que nós tenhamos cuidado, é necessário que nós tenhamos experiência e conhecimento, porque não é de todo jeito que você deve sair no campo a anunciar e a pregar, né? Então, estou deixando aí a playlist, vai lá, confere, lá tem muita coisa boa. Já postei uma aula, vou postar a segunda aula próxima semana e, quem sabe, querendo assim o Senhor, se nos conceder tempo, também na próxima semana nós postaremos a terceira aula e assim sucessivamente. Terceiro tópico, terceiro subtópico do primeiro tópico, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga, anunciando que Jesus é o Cristo prometido. Neste período, encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Trabalhando com eles como fabricantes de tendas, Paulo une sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. Com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio das igrejas da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra. Contudo, a crescente oposição judaica o impede de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso. Meus amados, quando o apóstolo Paulo, como de costume, nós vemos isso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta lição, em todas as cidades que o apóstolo Paulo ele chegava, primeiro ele ia pregar nas sinagogas. Paulo ele sempre procurava primeiro evangelizar nas sinagogas. Ele acreditava que primeiro a mensagem tinha que ser pregada para os judeus, que era o povo escolhido de Deus. Claro que lá nas sinagogas, já que uma sinagoga estabelecida em uma cidade fora dos murais, né, de Jerusalém, de Israel, então o ímpio também estava lá. O gentil também ele estava lá, querendo conhecer e tomando conhecimento cada vez mais da Torá, da palavra de Deus. Então ali também o gentil ele era alcançado pela palavra de Deus na sinagoga. E Paulo conheceu Priscila e Áquila. Olha só que coisa interessante, meus amados irmãos. Priscila e Áquila tinham fugido de Roma por causa do decreto de Cláudio, do imperador Cláudio. O imperador Cláudio tinha expulsado quase todos os judeus de Roma, colocando ali um decreto para que eles
saíssem de Roma, senão eles seriam mortos. E ali Priscila e Áquila vão para Corinto. Paulo conhece na sinagoga Priscila e Áquila e ambos descobrem que eles são fabricantes de tenda e Paulo também tinha a mesma profissão de fabricar tenda e ali eles começam a trabalhar e fazem um acordo, um negócio entre si. Eles trabalham e pregam, trabalham e pregam. As reuniões, vamos assim falar, que eram feitas nas sinagogas, ou os cultos que eram feitos nas sinagogas, eles eram feitos mas só nos sábados. E Paulo trabalhava juntamente com Priscila e Áquila a semana inteira. E quando era no sábado, eles iam pregar na sinagoga. Só que os judeus que ali estavam não aceitaram e decidiram expulsar tanto Paulo como Priscila e Áquila das sinagogas, fazendo assim com que o apóstolo Paulo, Priscila e Áquila saíssem das sinagogas e agora levassem a palavra de Deus para a cidade de Corinto lá fora. Nós vamos aqui entender, meus queridos, que a importância, né, de que a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não pode ficar só entre quatro paredes, ela tem que ir às ruas. Nós temos aqui um projeto missionário aqui na cidade de São José de Mipibu, onde nós temos 12 congregações aqui no campo, e nós realizamos para cada congregação uma cruzada para cada congregação no ano. Ou seja, se nós temos 12 congregações, são 12 meses de um ano, nós realizamos uma cruzada para cada mês do ano. E uma coisa eu tenho observado, repito aqui, já falei na lição anterior e vou repetir aqui de novo. Pessoas que moram de frente à igreja, moram vizinha à igreja, nunca saíram para ir à igreja. Essas mesmas pessoas, quando viram a cruzada sendo realizada ali, elas colocavam a cadeira na frente da sua casa e assim ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos ver a importância, meus queridos, que é do evangelho ter que sair do ambiente religioso, das quatro paredes, há uma importância muito grande. Segundo tópico, a continuidade da missão e o e o encorajamento divino, Atos capítulo 18, versículo de número 7 ao 11. Primeiro subtópico do segundo tópico, a casa de justo e o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentil temente a Deus, Tito Justo, oferece sua casa, localizada ao lado da sinagoga, como um novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. O resultado é expressivo. Muitos gentios creem, entre eles Crispo, principal da sinagoga, que aceita a fé juntamente com toda a sua casa. Nós temos as referências bíblicas em Atos capítulo número 18, versículos 7 e 8. O evangelho demonstra mais uma vez que quando portas se fecham, Deus abre novos caminhos para a expansão do reino. Meus amados, quando o apóstolo Paulo ele é expulso da sinagoga, olha só que coisa interessante, como Deus ele tem os seus modos e os seus meios de trabalhar, das quais a gente não compreende e não entende. Paulo, sendo expulso da sinagoga, ele não abandona a cidade de Corinto. Ele viu que a cidade necessitava de ouvir o evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles conhecem um homem por nome de Tito, o justo. Conhecendo a Tito, eles agora começam a construir o seu ponto de pregação na casa do Tito. E a casa do Tito, ele ficava localizada ao lado da sinagoga. Olha só, enquanto a sinagoga rejeitou, tinha um vizinho que queria recebê-lo. E é interessante, meus queridos, que Deus, de forma estratégica, amplia o alcance do evangelho e eles conseguem alcançar um homem por nome de Crispo. Esse Crispo, ele era o principal da sinagoga. Ele aceita a mensagem do evangelho e a Bíblia vai nos dizer que toda a sua casa se converteu ao evangelho, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui, meus queridos e amados irmãos, que a fé em Cristo Jesus, ela abre caminhos para a expansão do reino de Cristo.
Enquanto muitos rejeitam, pessoas estão dispostas a abraçar a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pode observar, meus queridos e amados irmãos, que a maioria das rejeições sempre vieram dos judeus. Em todas as cidades que o apóstolo Paulo ele entrava e procurava pregar nas sinagogas, sempre eram os judeus das sinagogas que o rejeitavam. Não vou dizer que todos, mas a maioria. E quem realmente recebia eram os gentios. Sempre Deus alcançando, expandindo, abrindo novos caminhos para o evangelho, para a mensagem da cruz sendo assim pregada. Segundo subtópico do segundo tópico, o medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. O peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. Nesse contexto, o Senhor aparece em visão e o exorta. Não temas, mas fala e não te cales. Atos capítulo 18, versículo de número 9. Deus reafirma sua presença, promete proteção e revela que há muito povo naquela cidade. Esta palavra divina não apenas consola, mas reposiciona Paulo na missão, lembrando de que o sucesso da obra não depende da força humana, mas da fidelidade à chamada. Meus queridos, claro que como um ser humano, o apóstolo Paulo também ele tem os seus sentimentos. E como um homem que era, o apóstolo Paulo, ele, mediante aquela hostilidade crescente na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo ele fica como que emocionalmente triste, fica meio angustiado, fica meio estarrecido com aquela situação e um pouco triste. Com aquela tristeza, meus queridos e amados irmãos, Deus fala com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 18, versículo de número 9, dizendo: não temas, fala e não te cala. Deus, ele fala para o apóstolo Paulo, dizendo que existia muitas pessoas naquela cidade que precisavam ouvir o evangelho, que precisavam ser salva, que a mensagem da cruz iria alcançá-los. Observe que quando Deus ele dá aquela palavra ao apóstolo Paulo, Paulo ele se reposiciona. Uma palavra dada dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus, ela é o suficiente, ela é o combustível que nos faz nos levantar no meio das adversidades. É por isso, meus amados, que o crente ele não pode deixar de ler a Bíblia. É por isso que o crente ele não pode deixar de frequentar os cultos. É por isso que o crente ele não pode deixar de ouvir os estudos da palavra de Deus nas nossas escolas bíblicas nos domingos. Então, meus amados, a palavra de Deus ela é o combustível que vai nos dar mais força para nós nos reposicionar mediante as adversidades. E o que acontece com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ele se reposiciona no meio da missão e essa palavra de Deus ela serve como combustível, dando força para o apóstolo Paulo, mostrando que a missão ela parte da fidelidade do crente para com Deus. Terceiro subtópico do segundo tópico, graça suficiente, perseverança e transição. Fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é um sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Quando o servo confia na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não o livraria de novos conflitos. A consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo diante do procônsul Gálio, episódio que revela a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos. Meus amados, sabemos que o fracasso não, né? Sabendo que as fraquezas, né, o medo, o temor, ele sempre vai existir. Nós, por sermos crentes, não estamos isentos de nada disso. Nós estamos sujeitos a isso e iremos passar por isso. O apóstolo Paulo ficou na cidade de Corinto
1 ano e 6 meses. Olha só, mesmo chegando ali com temor e tremor, mesmo se entristecendo, ele ficou ali 1 ano e 6 meses numa cidade totalmente entregue à promiscuidade. Meus queridos, essa experiência que o apóstolo Paulo ele teve ali nos mostra e nos traz uma lição de que sentir medo não é um fracasso espiritual. Sentir medo é um atributo que Deus ele nos entrega para mostrar que nós somos totalmente dependentes dele. O medo nos traz a experiência vivida em lugares adversos. E é no meio das adversidades, meus amados, que a glória de Deus ela se manifesta em nossas vidas. Por que é que o escritor, se não me falha a memória agora, o livro de Eclesiastes, ou é de Provérbios, vai dizer que é melhor ir para o enterro do que para uma casa onde há banquete. Porque ele está falando da experiência da dor, do medo, do anseio. Ele está dizendo que é ali onde nós recobramos a nossa consciência sã. É ali onde nós adquirimos experiência e fortalecimento para a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele enfrentou isso. E eu quero que você, meus queridos, venha juntamente comigo agora, no terceiro tópico, onde nós vamos falar das lutas, da dificuldade maior que o apóstolo Paulo enfrentou na cidade de Corinto, foi quando ele esteve diante do procônsul Gálio. Mas aqui também nós vamos ver, não saia, meus queridos, no meio deste vídeo, porque o terceiro tópico aqui está muito bom para nós, para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual, porque nós vamos ver no terceiro tópico que até mesmo nos tribunais humanos, Deus, ele opera e tem seus meios de trabalhar, então não tema. Terceiro tópico, Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Atos capítulo 18, versículo do 12 ao 17. Primeiro subtópico do terceiro tópico, a acusação dos judeus e a proteção divina. A oposição judaica em Corinto não cessou, e Paulo foi levado diante de Gálio, procônsul da Acaia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei, até mesmo que, antes mesmo que Paulo se defendesse, Gálio rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. Ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou, sem o saber, a promessa do Senhor que ninguém faria mal ao apóstolo em Atos, capítulo número 18, versículo do 9 ao 10. Assim, Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. Meus amados, olha só que o próprio povo judeu levou a oposição, né? Levou até o procônsul Gálio, levando uma acusação contra o apóstolo Paulo, dizendo que os seus ensinamentos contraria a lei. Então, Gálio, meus queridos, fala diante deles dizendo, olha, eu não é de minha competência, não é de minha jurisdição julgar disputas religiosas internas. O que é que Gálio está dizendo? Gálio está dizendo, eu sou o procônsul dessa cidade, me convém julgar causas concernentes às leis que é aplicada dentro desta cidade. Agora, meus queridos, gostaria de lhes pedir perdão, pois meu celular aqui já encheu a memória e não dá mais para eu gravar mais que 3 minutos de vídeo. Então, gostaria de pedir perdão a vocês, mas nós não vamos concluir esta aula de hoje, tá certo? Vou ficar aqui lhes devendo o segundo subtópico do terceiro tópico e o terceiro subtópico do terceiro tópico. Até o próximo vídeo, meus amados, que Deus nos abençoe.